Faltam só 2 dias para a data tão aguardada, 28 de julho, um domingo, 8 horas da noite, a aula inaugural da nossa segunda turma do Programa de Formação em Empreendedorismo e Negócios Empreendedor Mestre, programa com os maiores professores e professoras do Brasil e que tem a primeira aula aberta, gratuita, pública, para todo mundo poder assistir. E uma aula cheia de conceito prático para você poder aplicar na sua vida, para o seu negócio, para a sua caminhada empreendedora, que eles vão fazer muita diferença. Um abraço e até breve, hein? Bom dia! Está começando mais um Desperta ICL, abrindo a programação desta sexta-feira no ICL Notícias. São 7 horas e 1 minuto. Eu sou o André Grazeiro e nós vamos juntos até às 8 da manhã, já falando da abertura do noticiário, os assuntos que serão tema das conversas e debates nesta sexta-feira. Deixe seu comentário, deixe seu like, curta e siga o canal do Leandro Demore, do Eduardo Moreira e do Instituto Conhecimento Liberta. Nós estamos falando neste momento ao vivo nestes canais, nas redes sociais do ICL e do ICL Notícias e também nas redes TVT, TV aberta 44,1 na região metropolitana de São Paulo, na Rádio Brasil Atual FM 98,9 também na região metropolitana de São Paulo, TV Quirimurê 10,3, canal aberto na Grande Salvador, Rádio Heliópolis FM em São Paulo no dial 87,5, na Pop TV do Rio Grande do Sul, canal 23.1 em Porto Alegre e em Sobradinho, canal 45.1. Deixe seu comentário, fale de onde você está e ajude a gente a fazer o Desperta ICL até às 8 da manhã. Para abrir, nós vamos falar sobre uma notícia exclusiva revelada pela Juliana Dalpiva, que mostra que a Polícia Federal deve adiar a conclusão do inquérito do golpe, que investiga os mandantes do golpe da tentativa de golpe que culminou nos atos de 8 de janeiro. Segundo informações aqui da Juliana Dalpiva no site iclnoticias.com.br, a PF, que investiga 2 inquéritos, o inquérito do golpe e o inquérito da ABIN paralela, encontrou pontos de contato, conexões entre a ABIN paralela, que era ali, segundo as investigações, comandada por aliados de Bolsonaro, incluindo o deputado federal Alexandre Ramagem, que na época era o diretor-geral da ABIN, e Ramagem, que inclusive é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. A PF encontrou conexões entre esses 2 casos. Então, por isso, o inquérito do golpe, que seria concluído agora no mês de julho, deve ter mais uns 2 meses aí de investigações, já que a Polícia Federal precisa de mais tempo para apurar essas conexões, reunir as provas, entender o que está por trás disso, para aí sim concluir o inquérito. Diz aqui a Juliana Dalpiva, a PF encontrou novas provas no inquérito que apura a existência da ABIN paralela e terá que adiar a conclusão do inquérito que apura a tentativa de um golpe de Estado após as eleições de 2022. Os investigadores identificaram uma série de conexões entre os casos e estão solicitando ao STF o compartilhamento de prova entre esses 2 inquéritos. E com isso, a conclusão que era esperada para julho deve ficar para setembro. A questão é, em outubro tem eleição municipal. Então, existe uma certa pressão até para que não adia para depois da eleição, para não respingar no resultado eleitoral, mas, segundo a coluna, a PF não vai se pautar pelo calendário eleitoral. A eleição é no primeiro domingo de outubro, porém, o inquérito ficando pronto, a PF vai apresentar as conclusões e ponto final. Não tem essa de, não, a gente vai esperar para novembro, depois do primeiro turno, depois do segundo turno, enfim. Porque o calendário da Polícia Federal, segundo a coluna da Ju Dalpiva apura,
não vai se pautar pela agenda eleitoral. Os investigadores disseram que quando o caso for concluído, será relatado normalmente e quando os crimes forem totalmente tipificados, os indiciados serão apontados no relatório final, independentemente da proximidade da eleição municipal. E existem nomes em disputa na eleição municipal que têm envolvimento no inquérito da ABIN paralela. Por exemplo, o deputado federal Alexandre Ramagem, que é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, e também o vereador Carlos Bolsonaro, que também do PL do Rio, que vai disputar mais uma eleição. Esses são dois nomes importantíssimos nesse inquérito. As investigações até agora da ABIN paralela apontam para um envolvimento bastante robusto deles dois nesse caso, né? nessa estrutura de espionagem, de arapongagem e de produção de dossiês com informações, inclusive falsas, para detratar adversários. Então, não deve, mas independentemente disso, a PF vai concluir os trabalhos até setembro. Isso pode causar certa frustração, né? Porque a expectativa política de quem quer ver esse golpe, ou essa tentativa de golpe suposta ser apurada, investigada e finalmente punida, se frustra um pouco em relação ao prazo, né, da investigação da Polícia Federal. Afinal de contas, já faz praticamente 1 ano e 7 meses que esses fatos ocorreram, né? Foi em janeiro de 2023, a gente está em 26 de julho de 2024, então é certamente frustrante, né, no tempo da política que até agora isso não tenha sido concluído. Porém, existe uma questão, e o Demori fala muito isso, né? Se o envolvimento fosse do Zé da Esquina, do André Graziano, do Leandro Demori, certamente esse inquérito já teria tido um pouco mais de celeridade. Mas, em se tratando de alguém ou de um grupo político que tem um apoio significativo de uma boa parte da população. A gente tem que lembrar que, mesmo depois de tudo que aconteceu nos 4 anos do governo Bolsonaro, o Lula ganhou por um fio de bigode. Foi quase um empate técnico. Se fosse uma pesquisa ali, seria um empate técnico entre os dois. Cerca de 2 milhões de votos deram a vitória para o presidente Lula. Sem dúvida nenhuma, uma vitória super legítima, porém, que demonstra que a força opositora, que hoje é opositora no governo federal, tem muito apoio popular. Então, é necessário que o inquérito seja muito bem embasado, que não haja nenhum tipo de brecha jurídica para que essa brecha jurídica seja inclusive usada politicamente. Então, por isso que, para frustração de muita gente, esse inquérito acaba demorando mais do que muita gente gostaria. Mas é isso, então, o inquérito do golpe, apontando os responsáveis, os mandantes, e aí a gente vai lembrar de diversos nomes do governo federal que circulavam no Palácio do Planalto entre 2019 e 2022. Esses nomes devem ser finalmente apontados. Deixe seu like e comente também aqui no canal do ICL Notícias. Fale de onde você está falando e ajude a gente a fazer o Desperta ICL. Eu preciso tomar uma água aqui porque o ar está bastante seco.
Me desculpem. Mas vamos lá. Venezuela. Houve uma reunião ontem entre o chanceler do Brasil e o chanceler da Colômbia. No próximo domingo vai haver a eleição venezuelana, que vai definir se Nicolás Maduro conquista a terceira reeleição ou se a oposição vence. O principal candidato de oposição é o Edmundo Gonçalves. O embaixador, ou melhor, o chanceler Mauro Vieira, recebeu o ministro das Relações Exteriores da Colômbia. A princípio, segundo notícia aqui do jornal o Globo, essa reunião seria para discutir relação bilateral, mas evidentemente o assunto que tomou conta dos dois países, que são... Inclusive os governos têm um certo, não é um alinhamento automático, mas um certo alinhamento ideológico com Nicolás Maduro. São governos de esquerda, tanto aqui no Brasil, ou centro-esquerda, tanto no Brasil quanto na Colômbia, embora muito críticos também, ultimamente, às posturas do Maduro. E durante a conversa, o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, e Luiz Gilberto Murilo, da Colômbia, avaliaram que o resultado está em aberto e não dá para antecipar um ganhador, se será Nicolás Maduro ou Edmundo Gonçalves. O encontro durou 3 horas no Itamaraty, em Brasília. Os dois apresentaram opiniões coincidentes sobre o pleito e consideraram que as pesquisas de opinião no país vizinho são divergentes. De fato, existem pesquisas que colocam o opositor, Edmundo Gonçalves Urrutia, com até 60% dos votos. Há também pesquisas aí contratadas pelo chavismo, que apontam Maduro na frente, né? De qualquer maneira, alguns analistas internacionais avaliam que vai ser um resultado apertado, né? Na última eleição, Nicolás Maduro ganhou com mais de 60% dos votos, 67% se eu não me engano, mas houve, acho que dos 20 milhões de votantes possíveis na Venezuela, só 9 milhões compareceram às urnas. Houve uma grande abstenção. Porque a votação não é obrigatória, o voto não é obrigatório na eleição venezuelana. Por que houve essa abstenção tão grande? Porque a oposição, na época, alegando que a eleição não seria disputada de forma limpa, abdicou de disputar essa eleição. E isso acabou desmobilizando eleitores que já viam que o resultado estava definido, já que Maduro era o único candidato competitivo naquela disputa. Dessa vez, a situação é outra. Existem 2 candidatos competitivos, o próprio Maduro e o Edmundo Gonçalves. Então, por isso, a expectativa é de que a abstenção seja menor, consideravelmente menor, e não se sabe como isso vai afetar o resultado. Se a abstenção menor, os que deixaram de votar há 6 anos agora vão votar apoiando o Maduro ou apoiando o Urrutia, né? Enfim, é uma eleição ainda em aberto e certamente vai ser, ou possivelmente vai ser uma disputa muito apertada, né? A eleição na Venezuela é por voto eletrônico, não deve haver divulgação de resultado parcial. No próprio domingo, possivelmente, já vai ter o resultado e vai ser de uma vez. Não vai ter aquela emoção que a gente vê da curva de um candidato subindo, a curva de outro candidato caindo, enfim, ou um candidato se aproximando, o outro ganhando folga na liderança. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é simplesmente o resultado divulgado e espera-se que aceito por quem perder. A gente já mencionou isso, que muito se fala que o Maduro pode não aceitar o resultado. O filho do Maduro já afirmou que vão aceitar independentemente de quem ganhar. Mas há também
desconfiança de que a oposição não aceite o resultado. Houve um acordo assinado, né? Ao todo são 10 candidatos. Desses 10, 2 são competitivos e 8 correm muito por fora. Houve um acordo na Venezuela para que os candidatos assinassem um termo se comprometendo a aceitar o resultado independentemente do vencedor. Esse termo foi assinado por 8 candidatos, incluindo Nicolás Maduro. Mas um dos candidatos que não assinaram o termo é justamente Edmundo Gonçalves Urrutia, candidato de direita que disputa com chances de vitória contra Maduro. A alegação do Urrutia é que não dava para assinar um acordo imposto e que ele não tinha confiança em aceitar resultado de urnas que ele não pudesse, ou o grupo político dele, o partido político dele não pudesse auditar. Então, embora fale-se nada, né, pouco ou nada sobre isso na cobertura da Venezuela feita a partir do Brasil, é importante salientar que também existe essa dúvida em relação à aceitação do resultado por parte da oposição venezuelana, caso Maduro conquiste a 3ª reeleição. E aqui ligado no Desperta ICL, a gente tem o Brasilindo de Inhapim, em Minas Gerais, a Vânia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Ana Maria de Salvador, na Bahia, Ronaldo também de Salvador, gente do Brasil inteiro assistindo aqui ao Desperta ICL. Muito obrigado pela companhia. A Andréia de Vitória, no Espírito Santo, João Cosme de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, e a Marilene de Portugal. Um abraço a todo mundo, muito obrigado pela companhia. A gente mencionou aqui Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e enfim, todo mundo se lembra da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul e que ainda tem consequências humanas e econômicas severas, né? Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e vocês se lembram do prefeito de Farroupilha, que vou aqui abrir a notícia no iclnoticias.com.br, para me lembrar do nome dele, que é o Fabiano Feltrin, do PL, partido do Bolsonaro. Dias depois, né, da tragédia, quando ainda a água estava super alta em diversos municípios, incluindo Farroupilha, o Fabiano Feltrin divulgou uma ligação dele com o ministro Paulo Pimenta, que na época ainda ocupava o Ministério da Comunicação do governo e hoje ocupa o Ministério Extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul. E a gravação mostrava o Feltrin cobrando de forma muito incisiva, ministro, vocês têm que mandar os recursos aqui para o Rio Grande, para Farroupilha, a população está passando necessidade, a cidade está destruída, enfim, ele cobrando de uma forma muito incisiva. E os dois falando ao telefone. A gravação mostrada pelo Feltrin mostrava só ele falando. Então, a impressão que se tinha quando essa gravação foi divulgada foi, nossa, o prefeito está extremamente ali preocupado com a situação da cidade dele, o que seria legítimo, né? E ele não está deixando barato, está cobrando de forma muito incisiva o ministro que não está mandando recursos, né? Porque o governo federal não está mandando recursos. Era essa a impressão que se tinha ao ver o Fabiano Feltrin falando com o Pimenta. Só que o Pimenta divulgou também a gravação do lado dele. O Pimenta tinha esse vídeo e divulgou. E aí ficou muito claro que o prefeito não tinha um plano de recuperação, não tinha enviado pedido formal para o governo federal. E existe uma coisa que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, que
pode até dar impeachment de presidente, né? Se mandar um dinheiro que não tiver destinação certa, não é assim que as coisas funcionam. Existe uma certa burocracia, claro que em situações emergenciais a situação é diferente, mas existe uma certa burocracia, um rito burocrático que precisa ser minimamente cumprido ali para o envio do recurso. E aí, enfim, percebeu-se que o prefeito era, ou tentava manipular ali a situação, né? E esse prefeito ontem voltou ao noticiário. Veja esse vídeo, por favor, e daqui a pouco a gente conversa. A única coisa que eu não gostei foi a estátua em homenagem ao Alexandre de Moraes. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. A homenagem pra ele eu vou mostrar qual é que é, Vitorino. É só botar ele aqui na guilhotina, ó. Tá aqui a homenagem pra ele, ó. Boa! É só botar ele aqui na guilhotina, tá aqui a homenagem para ele. Ele, Alexandre de Moraes. Essa foi a fala do Fabiano Feltrin ontem, durante visita de Jair Bolsonaro à cidade gaúcha de Farroupilha. Enfim, não farei juízo de valor sobre essa fala. Fique por conta de vocês mesmos. Mas essa sugestão foi dada, inclusive, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e um vídeo que o próprio Feltrin publicou. Acho que foi durante uma transmissão ao vivo que ele fez. Nas redes sociais dele, esse vídeo não estava mais disponível. Pelo menos quando eu dei uma... Opa, meu ponto está vazando aqui. Era isso que o Vitor tentou me avisar e eu... achei que tivesse arrumado. Vitor, agora tá ok. E uma coisa que chamou a atenção nesse vídeo é que o Bolsonaro, que tá rindo no começo ali, que antes de mencionarem, antes do Feltrin, né, mencionar o nome do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro tá rindo, tá brincando. Mas aí eu vou aqui, ó, pedir o VAR. Coloca de novo, Vitor, por favor, esse vídeo e mostra que o Bolsonaro, ele se mantém impávido quando ele percebe que a brincadeira, entre aspas, é sobre guilhotinar o Alexandre de Moraes. Por favor. A única coisa que eu não gostei foi a estátua em homenagem ao Alexandre de Moraes. Aí o Bolsonaro ri. A estátua em homenagem ao Alexandre de Moraes. Ele dá risada. Aqui não tem isso. Ele dá risada por enquanto. Aí agora ele vai mostrar a guilhotina. E aí, ó, o vídeo, ó, olha a cara do Bolsonaro nesse momento, ó. Ele que tava sorrindo ali, cadê a estátua? Porque fazem a brincadeira ali. Cadê a estátua pro Alexandre de Moraes? Ó, volta. Mas em vez de voltar tudo, tem como só, assim, no VAR mesmo ali, ó, colocar a linha de impedimento. O Bolsonaro viu que ele estava impedido e não foi pro lance. É isso que aconteceu ali. Ele viu que ele estava impedido e falou, eu não vou nessa. Eu não vou nessa porque a situação já não tá boa pro meu lado. Eu não vou comprar essa briga aqui não. Mas enfim, Fabiano Feltrin decidiu comprar essa briga e deu essa declaração, fez esta brincadeira sobre Alexandre de Moraes. Você vê esse vídeo no Instagram do ICL Notícias, que é @icl.noticias. Porém, o Bolsonaro não é o tipo de cara que consegue manter a compostura por muito tempo. E ontem mesmo, temos aqui uma outra notícia, durante um comício também, nessa tour do Bolsonaro pelo Rio Grande do Sul, ele resolveu fazer o que ele costuma fazer com muita propriedade, mentir. E aqui, assim, a fala em si do Bolsonaro não é nem o que mais chama a atenção aqui, mas a gente vai usar aqui a informação. O Bolsonaro afirmou que assim, ex-presidentes da República têm direito a assessores e a 2 carros.
O Bolsonaro alegou que o governo Lula tirou esse direito dele, tirou 4 seguranças que ele tinha e 2 carros blindados. O que não é verdade, é mentira. E o mais grave é que o Bolsonaro disse que, ou insinuou, que o presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal querem facilitar o assassinato dele, Bolsonaro. E citou inclusive o caso do Trump, o atentado contra o Donald Trump nos Estados Unidos. Porém, a lei que diz que ex-presidentes da República têm direito a 2 veículos, não menciona que esses veículos são blindados, e o Bolsonaro tem esses 2 veículos à disposição, e esses 4 seguranças do Bolsonaro, que segundo ele foram retirados pelo governo e pelo Supremo, o que aconteceu? Eles são parte de inquérito que investiga, sim, um dos diversos inquéritos que investigam supostos crimes cometidos pelo ex-presidente. Uma das medidas cautelares do Alexandre de Moraes é impedir que Bolsonaro tenha contato com outros investigados e que esses investigados também tenham contato entre si. E esses 4 assessores, seguranças, fazem parte desse rol de investigados. Por isso, eles não podem atuar como seguranças de Jair Bolsonaro, porque a decisão de Alexandre de Moraes impede o contato entre eles. Isso não tem nada a ver com a segurança do presidente, mesmo porque o ex-presidente Bolsonaro, embora a nomeação seja feita pelo atual governo, a despesa seja feita pelo atual governo, e isso é o que a lei diz, não é nenhuma mordomia, não é nenhum privilégio. Todos os ex-presidentes vivos neste país têm direito a isso. José Sarney, Fernando Collor, Dilma Rousseff, Fernando Henrique, Michel Temer, todos, e Jair Bolsonaro, todos os ex-presidentes vivos têm direito a assessor e a carro. A despesa e a nomeação é feita pelo governo em exercício, só que quem escolhe é o ex-presidente em questão. No caso, o Bolsonaro pode escolher outros assessores que não estejam envolvidos nos inquéritos em que ele é investigado. Só que isso não foi feito. Então, por isso, esses assessores ou seguranças não podem andar com Jair Bolsonaro. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa importantíssima que, inclusive ontem, a gente mencionou sobre como uma manchete tem que ter um contexto mais profundo para simplesmente não reproduzir uma mentira, seja a partir de um recorte de uma notícia ou, nesse caso aqui, de uma declaração falsa. Folha de São Paulo noticia esse mesmo assunto, essa mesma declaração do Bolsonaro, e a manchete diz: Bolsonaro cita Trump e insinua que Lula e STF querem facilitar seu assassinato. Essa é a manchete. A manchete, que é o trecho mais lido da matéria, não faz nenhuma ressalva, não indica em nenhum ponto de que o Bolsonaro está mentindo. E a linha fina, ou o subtítulo, diz: declaração ocorreu durante comício no Rio Grande do Sul. SECOM diz que regras para ex-presidentes são as mesmas e que antecessor não tem nenhum direito extra aos da lei. O contraponto é feito na linha fina, deveria estar na manchete, é feito na linha fina, porém atribuindo a SECOM. Aqui, o contraponto diz que quem contrariou a declaração do Bolsonaro foi o atual governo, a Secretaria de Comunicação do atual governo. No segundo parágrafo, aqui eles afirmam que a lei, no entanto, não prevê a disponibilização por parte da Presidência da República de automóveis blindados
para ex-presidentes, apenas carros. Ou seja, não é uma contraposição do atual governo, não é uma guerra de versões, não é a fala do Bolsonaro rebatida pela fala do atual governo, é a fala do Bolsonaro contrariando a legislação. O texto da Folha deixa isso claro no segundo parágrafo. Quantas pessoas chegarão ao segundo parágrafo? Muito menos do que aquelas que leem só a manchete e a linha fina. A linha fina ainda faz algum contraponto ali, dando a versão da SECOM, mas não é uma versão. É a lei. A lei não é uma versão, a lei é um fato consolidado. A lei diz tal coisa. Então não é a SECOM que está dizendo. A SECOM está mencionando a lei, certo? Então o que importa não é o que diz a SECOM, o que importa é o que diz a lei. O ICL Notícias, acertadamente, eu inclusive ontem conversei com o Chico Alves, que é o editor do portal ICL Notícias, falando, nossa, que título adequado, né? Como é bom ver um colega, não que eu esperasse menos do Chico Alves, enfim, que é um profissional incrível e aprendo muito com ele. Mas é muito legal ver um cara que a gente já admira falando, putz, não é à toa que eu admiro esse cara, né? Porque aqui, Bolsonaro cita Trump e inverdades para insinuar que Lula e STF querem facilitar seu assassinato. Porque dizer que o Bolsonaro quer apenas... o Bolsonaro diz que Lula e STF querem facilitar seu assassinato, você fomenta a desinformação, a mentira, a falsidade, enfim, são inúmeras palavras possíveis para classificar o que diz o Bolsonaro, nenhuma delas positiva, ditas por ele. Assim, obviamente, o jornalismo não se resume à manchete, não se resume ao título. Existe ali todo um trabalho de apuração, de consolidação da informação, que é destrinchado durante a produção do texto, mas o que o jornalismo profissional precisa entender é que a forma de se consumir notícia mudou, não é a mesma de anos atrás. Anos atrás, quando você... eu ainda, com 39 anos, peguei isso. Abria um jornal, abria uma revista, você ativamente estava buscando aquela informação. Então você já tinha uma certa predisposição de ler aquele texto inteiro, de entender o assunto, de se aprofundar um pouco mais. Hoje é diferente. O leitor, o consumidor, é mais passivo. Ele recebe na tela do celular, ele recebe na tela do computador, principalmente na tela do celular. Ali, seja dando scroll na rede social, seja mesmo navegando num site de notícia, o que também é até um pouco mais raro do que ser impactado em outros meios. A gente tem que pensar, quando a gente produz a notícia, né, a gente tem que pensar na forma como aquela notícia vai ser consumida. Então não dá para a gente atuar da mesma forma que atuava quando eu terminei a faculdade de jornalismo em 2005. É diferente, o mundo mudou e o jornalismo, em prol da própria credibilidade, em prol da própria sobrevivência, precisa entender isso. É complexo fazer jornalismo de verdade? Obviamente é. É muito mais complexo do que simplesmente subir no palanque no Rio Grande do Sul e soltar um monte de mentira. Então cabe ao jornalismo atuar dentro dessa complexidade, já apontando as contradições e mentiras que existem logo de cara. O compromisso é com a verdade e com o leitor, então vamos mostrar a verdade para o leitor. Porque senão o cara não vai chegar no segundo parágrafo, às vezes no penúltimo parágrafo, para ler ali a versão que contrapõe aquela mentira propagada ou propalada. Então, a gente precisa entender que o contexto nunca é demais. A manchete fica mais feia esteticamente, estourou uma linha, estourou um monte de... Cara, assim, paciência, vamos tentar resolver.
A questão estética tem que ser, inclusive, secundária em relação ao fato, né? O fato tem que se sobrepor. E o fato é, Bolsonaro está mentindo. Não importa o que ele disse é menos importante na notícia se a gente não destacar que essa notícia é uma mentira. E essa não é só uma questão da mídia tradicional aqui. O Diário do Centro do Mundo usou o mesmo título. Um título que também, e tenho certeza que sem nenhuma intenção de fazer aqui a secondo Bolsonaro, um título que simplesmente reproduz a mentira dita pelo ex-presidente. Então, o jornalismo declaratório tem que acabar, é urgente. Vamos lá aos comentários aqui no chat do canal do YouTube e nas nossas redes sociais. O João de Recife, Pernambuco. Nossa, tem comentário pra caramba aqui, eu perdi um monte já, gente. Mas enfim, vamos que vamos. Recife, Salvador, tá aqui a galera aqui informando padrão ICL é igual à verdade. Sim, é verdade. O ICL tem uma linha editorial muito clara, mas a gente trabalha com a verdade. Isso é um fato incontestável aqui. Maria Helena, do Rio de Janeiro. Um beijo para todo mundo do Rio de Janeiro. Marinalva de Serra, no Espírito Santo. Rio de Janeiro, 19 graus. Acho que está ainda mais calor. Aqui o meu computador marca 14 graus em São Paulo. Eu saí de casa antes das 6 da manhã, tava frio. Enfim. De novo no iclnoticias.com.br, uma das grandes estrelas da CEPAC, que é aquela reunião conservadora, né, ou de extrema-direita. Eles chamam de conservador, mas o conservadorismo não é exatamente isso, né? Enfim, essa reunião da CEPAC que aconteceu em Santa Catarina foi o Javier Milei, presidente da Argentina. E o Javier Milei começou a ser até incensado por meios liberais, por setores liberais, ou da imprensa, ou da economia, como, olha só, ele está diminuindo o déficit da Argentina, está acontecendo, enfim, diminuiu a inflação no começo e tal. O que aconteceu na Argentina? O Javier Milei simplesmente atuou de uma forma avassaladora para desmontar o Estado argentino. E com menos investimento estatal, um país que já tem dificuldade econômica, evidentemente a inflação de demanda vai cair, que é o que aconteceu no início do governo. Porém, o preço disso, além de ter muita gente passando fome, muito mais do que já tinha na Argentina, e já não era pouca gente, em 5 meses, o setor privado argentino perdeu 177 mil postos. No setor público, 25 mil foram demitidos. E a meta é chegar a 75 mil demissões. Existe uma falácia liberal que é também muito dita aqui no Brasil, de que o Estado é inchado, o funcionário público é encostado, fica mamando na teta do Estado, é um bando de vagabundo. Aqui eu estou falando de Brasil, tá? Eu não tenho um conhecimento profundo sobre o Estado argentino, mas na realidade brasileira o que acontece é o seguinte: quando a gente fala de funcionário do Estado, de funcionário público, a gente está falando de professor, de assistente social, médico, enfermeiro, profissionais de saúde de diversas áreas. A gente não está falando de marajá, para usar o termo que Collor adorava, de marajá que ganha super salário. Uma certa casta do funcionalismo público ganha super salário. Essa casta não foi afetada pela reforma da Previdência draconiana, aprovada, por exemplo, pela dupla Bolsonaro-Guedes. Essa casta não foi afetada. Os militares têm pensão para filha vitalícia, integral. Isso não foi mudado na reforma da Previdência. Ninguém mexe na reforma da Previdência
ou na previdência dos militares, ou na previdência do alto escalão do judiciário. Ninguém mexe nisso. Agora, mexem na base, no trabalhador que ganha menos, que tem ali estabilidade do serviço público, que é fundamental, mas que não tem um super salário. Em alguns setores, sim, tem um salário digno. A gente pegar, por exemplo, o auditor da Receita Federal tem um salário digno e tem a estabilidade. E quão importante não foi a estabilidade do servidor da Receita Federal que peitou ali o gabinete do presidente da República falando, não, estas joias estão apreendidas e daqui não vão sair. Se não fosse a estabilidade, esse cara estava na rua. Né? Enfim, a estabilidade garante, inclusive, que o funcionário público cumpra a sua função dentro da lei de forma adequada, acima de interesses de chefe momentâneo. E essa ideia de Estado mínimo ou Estado quase inexistente é global, né? Sim, dentro da direita liberal e da extrema-direita. O Milei, que já demitiu 25 mil trabalhadores da Argentina, quer chegar a trabalhadores do setor público, tá? Quer chegar a 75 mil demissões, ou seja, é desmontar o Estado argentino. Matéria do Brasil de Fato aqui no portal do ICL Notícias. Entre novembro de 2023 e abril de 2024, o setor privado da Argentina demitiu cerca de 177 mil trabalhadores, segundo o relatório do Centro de Estudos de Política Econômica, o CEPA. O levantamento indica como causas a recessão econômica aprofundada no governo ultraliberal de Javier Milei e a consequente queda no consumo. Os números não incluem a situação do mercado informal, que corresponde a quase metade da força de trabalho na Argentina e que deve aumentar. Milei disse que 25 mil servidores públicos já perderam o emprego e ele quer demitir 77 mil. Um ponto importante aqui, a recessão econômica na Argentina é grave. O primeiro trimestre de 2024 registrou uma contração de 5,1% no PIB e taxa de desemprego de 7,7%, um salto em relação aos 5,7% registrados no último trimestre do ano passado. O setor de construção foi atingido em cheio, com mais de metade das demissões, após Javier Milei suspender as obras públicas como parte de sua política de redução do déficit fiscal do Estado. E a indústria perdeu 43% dos postos de trabalho. É uma tragédia econômica que está acontecendo no governo do Javier Milei. Teve um comentário, vocês podem ver no nosso Instagram, no Instagram do próprio Eduardo Moreira, que o Edu fez nessa semana, que eu me identifiquei muito com o que ele falou. Sim, abrindo completamente o debate, né? Pode ser que nós que defendemos um Estado mais forte, um Estado que seja condutor do bem-estar social, condutor da economia, pode ser que nós estejamos errados. E pode ser também que esses ultraliberais estejam errados, né? Só que se o lado mais desenvolvimentista tiver errado, vai ter ali aumento de dívida, aumento de déficit, tudo bem, mas o legado vai ser mais gente com acesso ao consumo, à educação, à saúde, o bem-estar social como um todo, né? Porque é o objetivo da intervenção estatal no final das contas, promover desenvolvimento, tudo, mas, enfim, garantir o bem-estar das pessoas. Se os ultraliberais estiverem errados, o legado é destruição, o legado é devastação. Então, tem que ficar claro uma coisa, o Milei, com o que ele está promovendo na Argentina, ele está dando todos os argumentos do mundo para que a gente saiba que a direita ultraliberal, que assim, é uma mistura de direita ultraliberal com extrema-direita, né, que tem muito mais convergência do que divergência entre eles,
que essa direita é devastadora para qualquer país. Não é, evidentemente, o que ninguém deseja para a Argentina, mas é a realidade posta hoje. Mais gente desempregada, mais gente passando fome e um país com a economia se retraindo. São 7h45, noticiário internacional. Finalmente saiu o apoio de Barack Obama à candidata, ou ainda possível candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. As redes sociais de Obama e de Kamala, de Michelle, enfim, divulgaram um vídeo que mostra uma ligação do casal Obama para Kamala Harris, apoiando a candidatura dela. Vamos assistir. Kamala! Hello. Hi. Hey there. Oh, hi. You're both together. Oh, it's good to hear. E aí a Kamala fala, vocês dois estão juntos, e a Michelle fala, eu não poderia deixar de dar esse telefone para dizer a você o quanto eu estou orgulhosa, vai ser histórico. E agora o Barack Obama dizendo que ele e Michelle não poderiam estar mais orgulhosos de apoiar a candidatura dela e, enfim, ela agradece muito, estava ansiosa para isso, ela e Doug, o marido dela, estavam ansiosos e que ela quer dizer que as palavras que ele disse e a amizade dos dois, enfim, ela não pode expressar mais gratidão. E, enfim, muito obrigada e é isso. E ela ainda no final, a Elo Vilela chamou a atenção para isso hoje, agora na redação, ela ainda fala, né, a gente vai se divertir e tal. Ela tem essa pegada, né, de diversão, sabe? De ser animada, ao mesmo tempo que ela tem um discurso muito sério, duro, né? Estou muito ansioso para assistir ao debate entre ela e o Trump, porque ela é boa a retórica dela é muito boa, né? Ela enfim, foi promotora, procuradora, está habituada a tribunais, então ela tem uma oratória muito boa, vai ser bom para enfrentar o tom incisivo, debochado e arrogante do Donald Trump. Mas ao mesmo tempo ela tem essa seriedade e esse eu sou galera, né? Como diria a Rita Lee, ela é tão galera. E ainda sobre o noticiário americano, na Folha de São Paulo, ontem Kamala Harris teve um encontro com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e falou sobre, evidentemente, o assunto, não é possível que esse assunto fique de fora, sobre a crise humanitária em Gaza e a guerra na faixa de Gaza. Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. Aqui a foto dos dois juntos na Folha de São Paulo. O encontro era observado de perto por analistas que buscavam ali indícios de possíveis reformulações na política externa americana em relação ao Estado judeu, caso a provável candidata do Partido Democrata à presidência vença as eleições em novembro. Kamala Harris classificou o diálogo como franco e construtivo. Ela reafirmou o apoio ao que eles chamam de direito de defesa de Israel, né, após o ataque terrorista do Hamas. E ninguém questiona o direito de defesa, o que se questiona é a proporção e o que Israel está promovendo. Enfim, já promovia antes, né, mas o que o governo Netanyahu vem promovendo na faixa de Gaza. Mas, ao mesmo tempo, ela pontuou a preocupação humanitária, ela disse que não vai se calar sobre possíveis abusos cometidos. Enfim, é uma situação tênue, delicada ali. Ela tem que se equilibrar numa linha muito fina ali, né? Porque Kamala Harris é do Partido Democrata, progressistas americanos que não têm alternativa acabam apoiando a candidatura democrata contra o candidato que sim é um candidato de extrema-direita, Donald Trump. Está muito seco o tempo aqui.
Desculpem, gente. Enfim, e boa parte do eleitorado democrata tem se mostrado descontente, né, com a política israelense, com a guerra de Israel contra a população de Gaza, que se tornou uma guerra muito claramente contra a população e não só contra o Hamas. Mas, ao mesmo tempo, Israel é o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso não vai mudar. Seja Kamala Harris a vencedora, seja Donald Trump o vencedor, ou seja quem for. Se, por acaso, um outro candidato do Partido Democrata aparecer e vencer Trump, que é altamente improvável. Mas é uma relação muito consolidada entre Israel e os Estados Unidos, não só entre Israel e Biden, ou Israel e o Partido Democrata, ou Israel e o Partido Republicano. Os dois estados são muito próximos e isso não deve mudar, independentemente de quem for o vencedor da eleição. Mas Kamala precisa ali demonstrar eu apoio, mas não apoio tanto, assim, fica essa posição meio em cima do muro ali, né? Mas, ao mesmo tempo, para a sorte dela, talvez nem tudo é só uma coincidência, houve a declaração de apoio, finalmente, né? Das grandes lideranças democratas eram os que faltavam, a Michelle e Barack Obama. Houve o apoio declaração de apoio agora à candidatura dela, que ainda não é oficialmente a candidata, mas já se comporta, e o próprio Partido Democrata a trata como tal. Houve esse apoio, que é uma notícia importantíssima, que deve tomar o noticiário interno nos Estados Unidos. E alguns números aqui da guerra de Israel. Desde o começo da guerra, em outubro passado, mais de 39 mil pessoas morreram em Gaza, segundo os cálculos de autoridades locais, ligadas ao grupo terrorista Hamas. Sim, porém, o Hamas ele tem o braço armado, que promoveu o ataque terrorista e é apontado como grupo terrorista pelos Estados Unidos, Israel, enfim. E tem também o lado político, administra a faixa de Gaza, né? Então, enfim, as pessoas ali estão sob um regime do Hamas e 39 mil pessoas morreram, o que é muita gente, e a maior parte de mulheres e crianças. Sempre com a alegação de que está usando escudo humano, o Hamas usa escudo humano, usa a população civil como escudo. E, enfim, Israel, sob essa alegação, tem matado milhares de pessoas que não têm comprovadamente ligação com o grupo terrorista. E a ONU estima que 2 milhões do total de 2 milhões, ou seja, olha só, gente, de 2 milhões e 200 mil habitantes da faixa de Gaza, 2 milhões já foram obrigados a deixar suas casas. Vocês têm ideia do que é isso? E aí, Israel, quando vai promover um ataque, por exemplo, numa área residencial, diz, não, mas a gente avisou antes que ia promover. A gente avisou as pessoas lá para saírem de lá. Você imagina se você está na sua casa e alguém te avisa, daqui 12 horas a gente vai destruir o seu prédio. Então saia daí. É tranquilo? Sob esse argumento dá para dizer que não, então tá tudo bem. Então, ok, me avisaram, perdi tudo aqui, perdi meus bens materiais, minhas memórias, né? Foto, documento, a ligação afetiva que eu tenho com aquele local. Perdi tudo isso, mas tudo bem, me avisaram que iam bombardear aqui, então tá tudo certo. Não dá pra gente encarar isso com normalidade, né? Não é normal que um ataque de um país a uma região, ou
o contra-ataque de um país a uma região, já que houve o ataque do terrorista do Hamas em Israel, provoque que uma conta de padaria, 90% das pessoas tiveram que deixar suas casas. Isso é inaceitável, né? E relatório mais recente da FAO aponta que 96% da população no território palestino, ou 2.100.000 pessoas, enfrentam insegurança alimentar aguda. Ou seja, muitas vezes passam fome. Enfim, esse é o atual governo de Israel, de Benjamin Netanyahu, que foi anteontem recebido no Congresso americano e ovacionado por parlamentares daquele país. São 7h56. Um abraço aqui no chat do canal ICL. Sim, André Graziano Pigarro, né? Por causa do Rodrigo Viana. Até minha mãe uma vez olhou para mim e falou, André Graziano. Eu olhei e falei, não, minha mãe falou isso para mim, acabou, né? E hoje eu que tô com a voz aqui, é a maldição do Pigarro, que o Jornal da Tosse. Um abraço para todo mundo que está comentando, muito obrigado pela companhia, pelo carinho de vocês aqui no chat. Foi uma delícia fazer 2 dias aqui do Desperta ICL. Substitui o Leandro Demore, que é além de um grande colega, é um excelente profissional, um cara que antes de eu trabalhar no ICL já admirava, com toda a história dele no jornalismo, história recente, inclusive, no jornalismo, com a participação na Vaza Jato, que foi fundamental, virou a chave, né, da política brasileira, trazendo à luz o que muita gente já sabia, mas muita gente fingia não saber, sobre a Lava Jato. E foi difícil substituí-lo aqui nesses 2 dias. Ontem, principalmente, eu estava muito nervoso e, enfim, eu quero agradecer a todos vocês aqui que deixam os comentários, pelo carinho de vocês, e a toda a equipe técnica, a equipe de jornalismo aqui, que foi muito gentil, muito carinhosa comigo nesses 2 dias. E 2 dias, aliás, é o que falta, né, para a aula inaugural da segunda turma do Empreendedor Mestre, a aula Hackeando o Sistema com o Eduardo Moreira. Você pode se inscrever no link despertaricl.com.br ou acessar o QR Code aqui. Opa, dessa vez eu acertei de primeira aqui, ó. O QR Code aqui, ó, tocar no dedo do Edu aqui, ó. Opa, tá difícil, foi. Acessar aqui pelo QR Code e se inscrever gratuitamente. A aula inaugural é gratuita e será no domingo às 8 da noite, dia 28 de julho. Você, ou pelo QR Code, ou pelo Despertar ICL, ou Desperta ICL, é isso ou Despertar ICL? Opa, Desperta ICL, eu preciso trocar meu óculos, despertaicl.com.br. Essa aula vai mostrar para você que não existe fórmula mágica para ficar rico, para fazer uma empresa decolar, enfim. É preciso suar a camisa e também ter acesso a um conhecimento que ajude você a tomar as melhores decisões para o seu negócio. Se você está esperando uma fórmula mágica que de um dia para o outro, no estalar de dedos, você vai ficar rico, fazer sua empresa de sair do fundo da garagem para um grande conglomerado, você está no lugar errado. Isso não é esse tipo de discurso que você vai ouvir na aula Hackeando o Sistema ou no curso Empreendedor Mestre como um todo, né? Enfim, o Eduardo é um cara que faz curso na área de investimento, de empreendedorismo, e ele tem esse desafio, né? Ele não tenta vender água no deserto, né? A água que não tem. Ele vende onde tem, ensinando as pessoas de fato que não existe fórmula mágica, que se alguém está vendendo para você uma fórmula mágica dizendo que você vai ficar rico de um dia para o outro, você está sendo enganado, essa pessoa está te enganando. Então, se você quer acesso aos melhores professores, com métodos
científicos, métodos que vão, de fato, ajudar você para e passo a conquistar mais espaço para o seu negócio, você acessa o QR Code e se inscreve para a aula inaugural do Despertar, ou melhor, do Empreendedor Mestre, para a segunda turma do Empreendedor Mestre. O Desperta ICL fica por aqui, são 8 da noite e você fica agora com... Ou 8 da manhã, né, gente? Eu tô dormindo tão pouco que eu tô perdido no fuso horário. São 8h01 e agora no horário de Brasília, e você fica agora com o ICL Notícias primeira edição. Hoje tem a Roberta Garcia, a Heloísa Vilela e o Eduardo Moreira. Um abraço e muito obrigado. Faltam só 2 dias para a data tão aguardada, 28 de julho, um domingo, 8 horas da noite, a aula inaugural da nossa segunda turma do Programa de Formação em Empreendedorismo e Negócios Empreendedor Mestre, programa com os maiores professores e professoras do Brasil e que tem a primeira aula aberta, gratuita, pública, para todo mundo poder assistir. E uma aula cheia de conceito prático para você poder aplicar na sua vida, para o seu negócio, para a sua caminhada empreendedora, que eles vão fazer muita diferença. Um abraço e até breve, hein?